Cultura pós-pandemia. O programa Amigos da Arte traz nessa série a esperança do ressurgimento do belo, do sensível, das emoções, através da arte e da cultura. Nossos convidados abordam fatos históricos, aspectos científicos e estruturais que sugerem uma luz no fim do túnel, para que ao final desse ciclo tenhamos a esperança de renascer mais fortes e evoluídos. Olá, bem-vindos a mais um programa Amigos da Arte. Hoje vamos dar continuidade ao nosso programa Cultura pós-pandemia e vamos convidar o Emerson Abud. Ele é sociólogo e professor da rede pública em Serquilho, aqui na cidade vizinha da nossa querida Tietê. Ele está aqui para poder passar um pouquinho da experiência dele na parte da educação, né, que é o que ele faz, e para nos dizer o que podemos esperar desse momento, né, o que ele vê no quadro da educação para nossas expectativas para esse pós-pandemia. Emerson tem muita coisa para falar para a gente, vamos prestar atenção? Vamos lá. Olá, Anabete, olá, amigos da arte. É um prazer, Anabete, muito grande participar do seu programa Amigos da Arte. Você que está assistindo, os meus cumprimentos, né? Espero que vocês estejam praticando isolamento social nesse momento, fazendo uso de máscara, porque nós estamos vivendo uma pandemia muito séria, algo muito grave, né? Enquanto não tivermos uma cura, o melhor remédio é a prevenção. Quando eu fui convidado pela Anabete, né, para participar do Amigos da Arte, com o tema Cultura pós-pandemia, fiquei pensando em N possibilidades. Porém, vou trabalhar uma perspectiva dentro da minha formação. Só que antes de falar um pouquinho da minha formação, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou Emerson Abud, eu sou nascido na cidade de São Paulo, mudei para Serquilho lá nos anos 90, portanto moro em Serquilho há mais de 26 anos, uma cidade que me acolheu e que eu amo muito Serquilho. Serquilho está no meu coração, é uma cidade que aqui o trabalho vence. E tem muitos projetos da prefeitura, e não só da prefeitura, como de ONGs, de trabalho de voluntariado, e fico muito encantado com isso. Nos anos 90 ainda, no finalzinho, ali 98, 99, eu fiz teatro na Copaec, né, na antiga Copaec, que era a Cooperativa de Educação e Cultura de Serquilho, se eu não me engano. E de lá trago algumas coisas que até hoje marcam o meu dia a dia. Fiz em torno de uns 3 anos de teatro com o professor Durva, de qual tenho enorme carinho, respeito e admiração. E de lá para cá não trabalhei mais com teatro, porém estou muito próximo da área de cultura, de recreação. E quando chega em 2010, 2011, eu passo na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no curso de Ciências Sociais, do qual fiz o ingresso via SISU, né, que era a Seleção de Sistema Unificado. Aí começo a fazer, porém era um pouco distante a cidade de Naviraí de Serquilho, em torno de 900 quilômetros. Quando de 2011 para 2012, vim passar as férias com os meus pais na cidade de Serquilho, eu resolvo procurar na internet uma transferência externa e acho na Unesp de Marília, na qual presto o processo de transferência externa, e nos anos de 2012 eu começo a cursar Ciências Sociais na cidade de Marília, na Unesp. Chegando na Unesp, eu consegui uma bolsa do programa de iniciação, a Bolsa Docência, né? Tinha minha orientadora Maria Valéria Barbosa, da qual fizemos muitos projetos dentro da escola pública, e só veio para engrandecer a minha formação, né, enquanto professor e sociólogo. Quando eu me formo em 2015, retorno para Serquilho. No meu primeiro ano em Serquilho não consegui pegar aula, porque eu cheguei aqui no finalzinho do ano, setembro, devido às greves da universidade pública, pautadas, né, em melhorias do ensino e contra a precarização da universidade pública, o que é super válido.
Aí em 2016 eu começo a trabalhar, a lecionar na cidade de Indaiatuba, lá no Antônio de Pádua, no bairro Morada do Sol. Foi lá o meu primeiro contato assim com as crianças do fundamental, porque até então eu trabalhava no ensino médio lá na cidade de Marília desde 2012. Aí trabalhei um ano lá em Indaiatuba, no Antônio de Pádua. Gostei muito da possibilidade de trabalhar em Indaiatuba. Trabalho aquele ano inteiro, 2017 voltei para Serquilho. Chegando em Serquilho, né, consigo assumir aula logo no começo do ano, em substituição ao professor Ednei, na Escola Bernardes. E lá trabalhei as disciplinas de História, com primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio. Muito gratificante. Porém, ao longo de 2017, lembra aquele curso de teatro que eu fiz lá no passado, nos anos 90? Aflorou e fez com que eu criasse uma nova perspectiva, além da minha formação de sociólogo. Procurei o Douglas, que é um dos proprietários do Carrão de Carnaval Sem Noção, e Serquilho tem, né, uma tradição do seu carnaval pautado nos carrões e nos trio elétrico, um carnaval de rua muito movimentado e agitado do estado de São Paulo, aqui no interior. E fiz uma proposta para desenvolver o desfile deles, porque tem uma disputa interna, que é um desfile de todos os carrões. O carrão fizer o melhor desfile, acaba ganhando. É uma classificação do primeiro ao quinto lugar. E fiz uma proposta, o tema deles era Deu Onda. Fiz uma proposta na qual poderíamos fazer uma brincadeira, né? Saindo lá do Rio São Francisco, que é um rio de extrema importância de integração nacional, e brincamos com um título chamado Das Águas do Rio São Francisco, a integração nacional deu onda no encontro do rio com o mar. E ganhamos o quinto lugar do carnaval. No carnaval de 2018 fizemos uma segunda parceria com o Sem Noção, onde nosso tema foi o Cabaré dos Malandros. Não tivemos nenhuma classificação, mas fizemos um tema muito legal. E 2019 abordamos uma temática também muito bacana, contamos a história do Carnaval de Serquilho. Né? Para um sociólogo, contar o processo histórico não seria difícil. Fizemos um desfile maravilhoso embaixo de chuva, né? Mas fizemos a nossa parte, empolgamos, homenageamos o Carnaval de Serquilho. Também não obtivemos o campeonato. Porém, valeu a experiência de engrandecer o Carnaval de Serquilho, contando toda a história do Carnaval. E no ano de 2020, fiz uma parceria numa comissão de carnaval num outro carrão, o Treme Treme. Minha gratidão aí ao Wendel, né, que é um dos proprietários, a Nayara, a Débora e a Vitória Cardoso. Essa foi a comissão do Carnaval 2020. E no Carnaval 2020, nada melhor do que falar da Baía de Todos os Santos. Fizemos um lindo desfile, muito emocionado, muito empolgado e empoderado na avenida, o que nos garantiu, com 2 décimos de diferença, o segundo lugar. Então, em 2020, fomos vice-campeão do Carnaval de Serquilho. Isso é um pouco do que eu gosto de fazer, pessoal. Quando eu não estou em sala de aula fazendo aquilo que eu adoro, que é lidar com jovens, adolescentes, e a galerinha lá do Fundamental, eu estou produzindo. Inclusive, já estamos pensando o Carnaval de 2021. Porém, antes de pensar o Carnaval de 2001, é impossível pensarmos com essa alta da pandemia, né? O que seria uma cultura pós-pandemia? Eu preciso pensar o processo histórico, e agora eu vou fazer aquilo que é da minha formação. Eu não sou historiador, mas sou sociólogo e trabalho muito com o processo histórico. No século XX, nós tivemos a gripe espanhola. A gripe espanhola estima-se que matou 50 milhões de pessoas no mundo. Só no Brasil, em 3 meses, a gripe espanhola matou algo em torno de 35 mil pessoas. E, pessoal, o que o processo histórico pode trazer como luz hoje para nós combatermos o Covid? O que ele pode trazer como luz é aquilo que aconteceu. Lá teve negacionismo, as pessoas não queriam usar máscara também no século XX.
falava que a gripe espanhola, a máscara não protegia. Foi o isolamento social que salvou vidas lá no século XX. Porque teve a primeira onda muito forte e as pessoas se negavam a usar máscaras. E teve uma segunda onda, quando eles achavam que estava tudo normal, que tinha baixado o número de óbitos e de casos de gripe espanhola, aumentou e veio uma segunda onda muito mais forte de gripe espanhola. Essa foi uma pandemia que nós vivemos a nível mundial no século XX. E ela pode, não só pode, como mostra muito para nós o que aconteceu e a gravidade de uma pandemia. Depois, na década de 70, no Brasil, nós também tivemos uma pandemia que foi da meningite, né? Porém, pessoal, o que eu quero trazer à tona aqui pra gente? Que viver história e conhecer a história é não caminhar no escuro. Quem conhece a história não caminha no escuro, mas quem não conhece a história caminha no escuro. As pandemias que nós já tivemos ao longo da história podem mostrar muito para nós hoje. A primeira, a gripe espanhola lá do século XX, que matou mais de 50 milhões de pessoas. Se nós não tivermos ela como uma luz para combatermos o coronavírus, né? E eu falo uma luz, pessoal, na questão de negação ao isolamento, da primeira onda, o tanto de pessoas que ela vitimou e o tanto de pessoas que hoje o Covid também está vitimando no mundo, somente no Brasil. No Brasil a gente vê um movimento forte de negacionismo, das pessoas não quererem usar máscara, questionarem a ciência. Não se questiona a ciência. A ciência está aí, está provando o que é eficaz no combate ao Covid e o que não é. Né? Eu preciso parar de acreditar em fake news. Eu preciso começar a acreditar naquilo que é verídico, aquilo que tem embasamento científico e é comprovado. E o que é certo é que nós não temos nada comprovado até agora contra o Covid, a não ser as vacinas que estão surgindo, que os grandes cientistas estão pesquisando, né? A de Oxford, que tem um brasileiro lá pesquisando. Vai sair a vacina? Vai. Não sei se vai ser hoje, se vai ser no próximo mês, agosto, setembro. Estão trabalhando para isso. E o que o Covid impactou na nossa vida? O Covid impactou na vida de todos. Eu estou trabalhando remotamente na minha casa, com o ensino remoto, aonde ampliou e é visível a desigualdade social no país. Nós já vimos uma desigualdade, porém, com o Covid, o ensino remoto, desde que saímos da sala de aula no finalzinho de março, mostra o quanto que nós nunca planejamos o uso de tecnologias. A educação está tomando um baile, né, com o uso de tecnologia. Mas não toma um baile porque não sabemos usar tecnologia. Muitos professores não sabem, muitos alunos também não sabem. Mas toma um baile porque muitos professores não têm celular e muitos alunos também não têm, e muito menos acesso à internet. Porém, pessoal, a educação está tomando um baile em certo ponto. E quais são as outras áreas, pensando na cultura, que vem sobressaindo-se com a pandemia? Olha quanto que cresceu as lives nas redes sociais, live no Instagram, no Facebook. Criaram-se mecanismos para debater economia virtualmente, né, em live, para debater cultura, para debater desigualdade. Médicos fazendo lives, falando um pouco sobre como está o enfrentamento ao Covid no Brasil. Teatro virtual. Eu tive a possibilidade de ver um espetáculo de um amigo de faculdade, do Anderson, lá da região de Marília, virtualmente. Eu vi um espetáculo de um amigo de São Paulo, que é transformista, fazendo uma live num sarau cultural, né? Quando que nós víamos isso? Víamos, mas não com tanta frequência. E ao longo da quarentena vem sendo frequente o uso da internet e das tecnologias na questão cultural. Você vê os sertanejos fazendo live o tempo inteiro, marcando, né? Tem um calendário de lives dos sertanejos.
dos músicos e ainda pedindo, né, donativos, doação para as pessoas lerem o QR Code com o celular e fazerem uma doação para ajudar uma determinada instituição de caridade. Algo que foi muito famoso na década de 70 está ganhando espaço hoje, o tal dos drive-in. Na cidade de Sorocaba, o Shopping Esplanada abriu seu pátio para uma interação virtual, né, uma exibição de cinema para as pessoas verem no seu carro. Tem artistas fazendo show em estádio nessa interação também virtual. As pessoas indo até o estádio, no máximo 4 pessoas dentro do carro e podendo assistir o show do seu artista favorito, aonde eu também já vi artista fazendo show no estádio, ao invés de ter caixas do lado do carro, sintoniza uma frequência de uma rádio FM, né? Uma frequência criada ali na hora, e você escuta o seu artista ali fazendo show ao vivo no som do seu carro. E como que você interage nesse momento num show desse? É buzina e farol. Olha como começa com a pandemia a se desenhar novas perspectivas e novas possibilidades. A pandemia tá aí, né? Tem vitimado muitas pessoas? Tem. Aqui eu quero deixar o meu sentimento às pessoas que perderam parentes próximos, amigos do Covid. Mas também a pandemia está mostrando para gente que nós podemos viver outras perspectivas. O uso do celular ou do computador não é somente para as redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, serve também para comunicação, para ampliarmos o tais dos podcasts. Eu tenho trabalhado com os meus alunos na disciplina de tecnologia a criação de podcasts. Eu crio uma situação, problema, e eles gravam podcasts desvendando aquela situação, problema e como que eles podem trabalhar aquilo mudando. Eu questionei muito eles e trabalhei muito com eles a questão do como que a tecnologia tem ajudado eles nesse momento de ensino remoto. E deu muito certo. É uma criatividade tremenda por parte deles. E nós estamos vendo muitas pessoas se reinventarem com a pandemia. Cinemas já marcando a estreia de filmes para ser exibido em drive-in. É uma crescente. Enquanto não surgir uma vacina, as nossas vidas não vai voltar à normalidade. O ensino está remoto. Tem poucos alunos participando? Infelizmente tem. Na rede pública tem poucos, por quê? A gente sabe que tem uma desigualdade tremenda no país. Nós não vamos mudar essa realidade da noite por dia. Porém, eu, enquanto professor da rede pública estadual e da rede municipal, eu espero que os nossos governantes vejam isso para investir mais em educação. Um estado que nunca se investiu em tecnologia precisa da noite para o dia se criar uma plataforma para poder dar aula de ensino remoto para os alunos. Aí quando fala-se também em cultura pós-pandemia, Anabete, nós precisamos também pensar uma coisa. A escola é o maior acesso cultural dos alunos. Às vezes, em muitos casos, é o primeiro acesso, né? Porque ali se encontra toda a diversidade. É ali que tem uma troca de informações muito grande. Por que o professor trabalha trabalhos coletivos com os alunos? E eu como educador, eu penso muito em integrar uma sala inteira, né? Fazer que o aluno de A a Z se integre, passe a fazer um coletivo em uma determinada atividade. Para quê? Um precisa conhecer o outro. É essa integração que fortalece uma equipe, que fortalece um país. E tudo isso, né, da pandemia precisa deixar um aprendizado para todos. É pensar no bem coletivo. Eu não posso ficar me expondo, saindo sem máscara e fazendo festas, ou de repente sou um artista e vou abrir um teatro para agregar um monte de pessoas ali naquele momento. Enquanto não tivermos uma segurança, não podemos ter aglomeração. Então nós precisamos sim pensar no próximo. E pensar no próximo numa perspectiva de amor ao próximo. Eu tenho que respeitar o próximo. É isso que eu posso me doar.
Eu não posso sair por aí desrespeitando as pessoas. É o uso de máscara é obrigatório? Eu vou usar máscara. Se eu for no mercado, eu vou fazer o distanciamento de 2 metros proposto pela Agência Mundial da Saúde, Organização Mundial da Saúde. Então, nós precisamos começar a pensar nesse sentido. A cultura está no nosso dia a dia. Aquilo que eu faço, aquilo que eu conquisto, aquilo que eu invento, né? Precisamos pensar um pouquinho disso. Hoje, quando eu falo que eu fiz teatro, vocês não têm a vontade que eu tô nesse momento, de repente, de convidar 2, 3 amigos que eram da época do teatro e fazer uma live teatral, cada um na sua casa interpretando Shakespeare, por exemplo. Temos N possibilidades. E essa N possibilidades abriu muitas perspectivas nas nossas vidas. Eu acho que as famílias se integraram mais. Aqui em casa, por exemplo, meu irmão, que não era de cozinhar, meu irmão tá fazendo um monte de receita. Toda semana ele ocupa a cozinha 2, 3 vezes na semana para fazer algo bacana para a gente comer. Isso é legal, porque ele está pesquisando sobre receitas. E não só está pesquisando, como se vocês notarem no Facebook, apareceu muito mais informações sobre receita do que tinha antes da quarentena. Agora na quarentena surgiram muitas dicas, aumentaram o número de lives, aumentaram o número de canais na televisão paga. Então, pessoal, a quarentena está aí, o processo histórico já explicou algo para nós, né? A questão do que foi a gripe espanhola, como que as pessoas agiram. As pessoas se negaram no primeiro momento da gripe espanhola, algumas usarem máscara, morreram mais de 50 milhões de pessoas. Depois começa a ter um certo afrouxamento na época da gripe espanhola, dá uma segunda onda de gripe espanhola, mata muito mais pessoas. Então, o melhor remédio hoje contra o Covid é o quê? É o isolamento, é o pensar no próximo, é eu me proteger e proteger os meus familiares, os meus amigos, os meus vizinhos. Não é verdade? E eu não vou deixar de fazer aquilo que eu gosto. Na questão cultural, tem N possibilidades. Tem as lives, tem os contatos, as pessoas que faziam teatro, está fazendo teatro online, filme, tem exibição de filmes online em alguns canais, né? De comunidades do Facebook. Os artistas têm feito bastante lives. Então, pessoal, vamos pensar no próximo. Nesse momento, o melhor remédio é a prevenção. É o uso de máscara, é álcool gel. Só assim, acredito que daqui a um tempo nós vamos sair mais fortes. Daqui a pouco, todos nós vamos estar juntos novamente. E acredito, Ana Beth, assim que a gente sair desse isolamento, quero fazer uma entrevista, né? Ser entrevistado por você pessoalmente, né? Acho que facilita o diálogo, porque eu confesso, tenho um pouco de dificuldade gravar um vídeo sobre um tema, você falando, às vezes passa alguma coisa batido, mas sendo entrevistado, você tem possibilidades ali na hora de responder outras coisas, né? Então, Ana Beth, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo convite. Quero deixar aqui um abraço especial a cada um das pessoas, né, que está assistindo o seu programa Amigos da Arte. E, pessoal, se cuidem. Vamos nos cuidar, que em breve tudo isso vai passar e nós vamos estar todos juntos novamente. Até. Ana Beth, um beijão e até a próxima. Muito obrigada, Emerson, por todo o seu conteúdo, por você estar passando tudo isso pra gente. Cultura pós-pandemia, educação pós-pandemia, é tudo muito importante. Todos nós estamos passando por um momento muito difícil, professores e alunos, artistas, mas é o momento agora de nos unirmos para que o futuro realmente seja um renascimento, seja um futuro brilhante para todos nós. Agradeço imensamente a sua participação, suas palavras e espero que todos continuem acompanhando o programa Amigos da Arte. Até o próximo.
Olá, bem-vindos a mais um programa Amigos da Arte. Hoje, dando continuidade ao nosso... Vem. Travel the world and sail the seven seas, 'cause you and me, we make a perfect team. Hey! Hey! Let me be the one to keep you safe and warm, hold you close in a raging storm. We're together, every sky is blue. I just wanna spend my time with you. When the days get short,
eu tenho algo importante para falar para você sobre o futuro do seu filho. Aprendizado prático e divertido é algo que estimula importantes habilidades, como raciocínio lógico, trabalho em grupo e criatividade. Tudo isso é possível através de cursos como robótica, youtuber, programação, desenvolvimento de games e muitos outros. Que tal agendar uma aula experimental? Venha para Código Kid e descubra como tudo isso acontece.